Minhas amigas, meus amigos, este é o canal do Paba, o único que mostra a realidade nua e crua de Piancó, sem medo de falar a verdade. No vídeo de hoje, nós iremos mostrar a sessão do julgamento da doação do terminal rodoviário de Piancó, feita pelo município de Piancó, Prefeitura Municipal, a Unifip, Centro Educacional Superior da cidade de Patos, e o Tribunal de Contas do Estado, julgando 2 recursos de reconsideração apresentados por mim, Antônio de Pádua Pereira Leite, e pelo Ministério Público de Contas, anulou a doação e determinou que todos os documentos desta doação estão inválidos e que o terminal rodoviário volte para o patrimônio municipal. Vamos assistir esta sessão, onde, inclusive, eu fiz sustentação oral. Vamos lá, vem comigo. Bom, eu tenho mais um pedido aqui de antecipação para o processo do item 35, uma verificação de cumprimento de resolução, o ato ordinário da aposentadoria voluntária, e eu estou acompanhando o entendimento da doutora Sheila Bahia de Braga Queiroz, parecer 1359 de 2025, que pugnou, é o item 35, e que pugnou pela declaração de descumprimento da decisão consubstanciada no acordo 289 de 2025 e a sanção de prazo de 30 dias para que seja restaurada os termos em que deve ser aposentada a senhora Maria das Vitórias dos Santos Galvício. A decisão deve ser encaminhada ao senhor José Aldeon Braga Neto, que é o gestor daquele regime penitenciário. É nesse sentido que o relator deverá conduzir seu voto. Exatamente. Excelência, o processo do item 35 diz respeito ao número 084-5423, é isso? É uma denúncia feita por pessoa interessada a propósito da aposentadoria. Já está em sede de recurso, não é isso? Já, recurso. E o parecer foi do doutor Manuel, não do doutor Sheila, só se não me engano. Então, fui traído aqui pela... 454, 23. Não, só para ele conferir. Justamente. Não, estou dizendo, foi isso que eu perguntei, né? Desculpa. É o parecer 1333 de 2025. Oi. Pode falar o interessado, o representante do senhor José Aldeon. Eu acho que está tendo equívoco aí. E a falta do 35 de respeito à doação do município de Piancó. Não tem nada a ver com a aposentadoria. Só, de fato, um pensamento aqui da doação de um terreno pelo município de Piancó para particular construir uma faculdade de medicina no município de Piancó. E recurso de reconsideração que ainda não foi apreciado por esta Corte, mas que está judicializado. A última fala do órgão técnico dá conta de que a matéria está judicializada pelo Ministério Público do Estado da Paraíba. Inclusive foi apresentado o recurso agravo de instrumento julgado pela terceira Câmara Civil
do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Aí dá lá o número de processos, que é realmente muito grande. O entendimento do Tribunal de Contas e do órgão técnico deste tribunal, acompanhando inclusive o posicionamento do Dr. Manuel Antônio dos Santos Neto, pelo conhecimento do recurso de reconsideração e negativa de provimento, mantendo a decisão original, tendo em vista que a matéria está judicializada. É nesse sentido que o relator vai votar. O senhor pode falar, tem até 15 minutos. Excelentíssimo senhor presidente e relator do presente processo, excelentíssimos senhores conselheiros, em especial doutor Nando Diniz, representante do Ministério Público, servidores da Casa. A presente denúncia diz respeito a uma doação do terminal rodoviário da cidade de Pinhocó à Unifip, que é Centro Educacional de Ensino Superior da cidade de Patos. Essa denúncia ocorreu porque simplesmente o prefeito de Pinhocó, Daniel Galdino de Augusto Pereira, de forma equivocada, data venha, fez a doação do terminal rodoviário de Pinhocó à Unifip, sem respeitar a legislação. A legislação proíbe que bens especiais sejam doados. E eu cito aqui o artigo 99 do Código Civil Brasileiro, que diz que os bens públicos comuns do povo e de uso especial são inalienáveis, enquanto conservar a sua qualificação. Esse é o primeiro preceito desrespeitado. O terminal rodoviário está em pleno funcionamento e, aliás, diga-se de passagem, é um dos melhores terminais rodoviários do Vale do Pinhocó. A sua arquitetura é moderna e está servindo ao povo de Pinhocó há mais de 30 anos. Lamentavelmente, a administração do senhor Daniel Galdino abandonou aquele terminal rodoviário onde não coloca, não disponibiliza uma gerência para cuidar do terminal rodoviário, onde não tem vigilância, não tem limpeza e simplesmente não existe gerência. Está lá entregue às pessoas que estão no local. E essa postura do prefeito Daniel não é de hoje, não. Já vem de sua mãe que foi prefeita, do seu avô que foi prefeita, que eles querem simplesmente apagar a história de Pinhocó. As obras dos prefeitos anteriores simplesmente eles desprezam. A exemplo do estádio de futebol, que está deteriorado, do matadouro público, da Casa da Juventude, da Praça Salgueiro Leite, a Escola Normal Beatriz Leiroz, todos os prédios abandonados. A Praça Salgueiro Leite simplesmente fizeram uma reforma e nessa reforma tiraram o nome do senador, único senador do Vale do Pinhocó, chamado Salgueiro Leite, foi retirado, um modo de apagar o nosso passado. Então, quando eles querem demolir a rodoviária, sob a insinuação de que era para doar, era para a construção de um mercado, e aí vem as inverdades. Primeiro, a Unifip não ganhou, não saiu vencedora de uma chamada pública
de outubro de 2023, que começou em outubro de 2023, ainda está em tramitação essa chamada pública, onde 6 outras universidades estão concorrendo. Então é irresponsável um prefeito, logo no início da chamada pública, foi em outubro de 2023, doar o prédio para a Unifip, sem que a Unifip tenha vencido a chamada pública. Isso é irresponsabilidade. Depois, se isso já não bastasse, a ilegalidade, como eu citei o Código Civil, tem a legislação. A legislação diz que não se pode, toda doação tem que ter concorrência, tem que ter licitação. E não ocorreu licitação. Doado a Unifip um prédio público em pleno funcionamento, desrespeitando o Código Civil e a legislação, que diz que existe a alienação de bens da administração pública, está subordinada à existência de interesse público devidamente justificado. Isso será precedida de avaliação que obedecerá às seguintes normas. Tratando-se de bens imóveis, no meu caso da rodoviária, inclusive os pertencentes às autarquias e às fundações exigirá autorização legislativa e dependerá de licitação na modalidade leilão. Esse é o artigo 76, inciso 1 da Lei de Licitação, a Lei 14.133, de 1º de abril de 2021. Só isso aí bastava para anular essa decisão de doar o terminal rodoviário da cidade. Mas se não bastasse, que eu estou dizendo aqui, o relatório da auditoria do próprio Tribunal de Contas foi pela anulação de todos os atos de doação. E acompanhou também o Ministério Público de Contas, que também quer a anulação desta doação. Então, esse recurso de reconsideração se deu porque o nobre relator, eu acredito que tenha sido equívoco, doutor Antônio Gomes Vieira Filho, que no julgamento houve uma pergunta que estava tudo dentro da lei, e aí levou os demais conselheiros ao erro de acreditarem que estava tudo legalizado. Em primeiro lugar, não houve pergunta nenhuma. Não existe nos autos uma só linha, um só documento que comprove ou pergunte. Segundo, os demais conselheiros foram levados a erro, e aí eu entrei com pedido de reconsideração e o Ministério Público de Contas também, porque no processo não existe pergunta de nada. O que é mais grave é que eu não sei por que insistência de doar o terminal rodoviário quando deveria reformá-lo. E mesmo sem ter, durante anos, mais de 9 anos, sem nenhuma reforma, sequer uma pintura, sem vigilância, sem limpeza, tudo é pago, essa limpeza é paga por os comerciantes daquele box. Lá tem 18 comerciantes, pequenos comerciantes que sobrevivem da rodoviária, né, trabalhando na rodoviária, no seu comércio, e simplesmente o prefeito faz a doação, não estuda ninguém, não diz os motivos dessa doação, porque inclusive nobres conselheiros e representantes do Ministério Público, aqui existe um cidadão, José Almeida. Ele é empresário. A Unifip, antes dessa doação, procurou o cidadão e ele queria comprar um terreno. E o cidadão disse: se é para construção do aniversário, eu faço a doação. A Unifip disse que tinha que ser 10 mil metros quadrados.
10 mil metros quadrados, e o cidadão se prontificou a fazer a doação de parte de sua propriedade, de seu imóvel. Aí eu não entendo como agora a doação, todo o terreno da rodoviária, do terreno rodoviário, é de 4.200 metros quadrados. Então, menos da metade do que o município disse que precisava. Aí como é? Eu não consigo entender porque é se construir uma faculdade de medicina em 4.000 metros quadrados. E a questão que eu volto a repetir é que nessa chamada pública do Ministério da Educação, vou repetir para Vossa Excelência, está em fase de concorrência, está na terceira etapa. 7 universidades, dentre elas a município, está concorrendo para a instalação de um campus universitário no Vale do Pinhacó. É no Vale do Pinhacó. O Vale do Pinhacó compreende 20 cidades. Então não tem nada certo e nessa chamada pública a escolha recai sobre o município de Pinhacó e muito menos, não existe segurança nenhuma, recaia sobre a Unifip. Poderá ganhar outra universidade, uma das outras 6, porque elas estão disputando perante o Ministério da Educação a instalação de uma faculdade de medicina no Vale do Pinhacó. Um minuto, senhor. A Paraíba, só para finalizar, a Paraíba só vai ser contemplada com uma faculdade de medicina. E será no Vale do Pinhacó. Não implica dizer que tem que ser em Pinhacó, pode ser em qualquer uma das outras cidades. E muito menos que o município seja vencedor. Então, peço a vocês que anulem o acordo proferido pelo digníssimo conselheiro presidente e relator, doutor Antônio Gomes Vieira Filho, e acompanhe o relatório da auditoria, o parecer do Tribunal de Contas, do Ministério de Contas, com também o recurso de reconsideração do Ministério Público de Contas. Muito obrigado. Vou falar a doutora presidente do Ministério Público. Pois bem, Excelência, como já relatado, se trata de uma denúncia em que houve a decisão, e essa decisão, Excelência, eu creio, deve ter, de fato, como bem disse o procurador que se pronunciou em última análise, doutor Manuel, ter havido um erro, né, um erro adjudicando, porque a própria decisão, tanto o Ministério Público quanto a auditoria, eles confirmam a irregularidade, não é, vamos dizer assim, da doação do terreno, não só do terreno, né, mas do próprio equipamento público ainda em uso, como disse o denunciante, para um ente privado, e de forma absolutamente irregular. Então, estão acordes em relação a isso, tanto a auditoria quanto o Ministério Público, e no próprio acórdão, toda a explanação, toda a fundamentação está posta nesse sentido. Apenas na conclusão houve uma conclusão em sentido absolutamente diverso, pela legalidade, pela regularidade do processo, né, do objeto dos autos. Então, quero crer que deve ter havido, de fato, um equívoco, até porque, para se contrapor a toda a argumentação, tanto da auditoria quanto do Ministério Público, não foi apresentado qualquer justificativa, qualquer fundamento contrário que pudesse fundamentar os argumentos dos órgãos técnicos. Então, entendo que deve ter sido, de fato, um erro. Por isso, merece provimento o recurso do denunciante, em sentido de que seja acolhido nos termos do que foi
já colocado pelo parecer inicial do Ministério Público, Excelência, lá antes do julgamento do acordo. Bom, inicialmente, senhora Excelência, de mais a decisão desta Corte, a título de esclarecimento, sei qual é, pois não? eu quero dizer ao nobre procurador de contas que o Ministério Público apresentou pedido de reconsideração também, não só foi de minha parte, não. E a questão que Vossa Excelência invocou aí, que já está judicializado, eu entrei com a juizar uma ação popular sobre a inconstitucionalidade da lei e do processo legislativo. Pois não. E o Tribunal de Justiça, eu pedi uma liminar para suspender os efeitos da lei, o juiz negou, e eu entrei com a garantida perante o Tribunal de Justiça, o desembargador Marcos Cavalcante indeferiu o acarnecimento, alegando que eu não teria juntado a prova documental de licitação. Mas só por isso. Agora me diz uma coisa, como é que eu vou juntar se a gente tiver documento da prefeitura E a prefeitura, relator, a primeira decisão desta coisa foi tomada com base na lei municipal número 1543 de 2023, que considerou legítimo a doação feita pelo município. Porém, essa doação foi contestada pelo órgão técnico e pelo procurador Manuel Antônio Santos Neto, no parecer 1333 de 2025. Nesse ínterim, houve o denunciante ingressou na justiça, segundo a vara mista de Piancó, e teve seu pedido indeferido, concessão liminar e suspensão dos efeitos da lei municipal. Ele agravou, junto à terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado, processo que indica que também foi negado, conforme consta dos autos, a decisão daquela Corte Judiciária. Então, a matéria está sub judice. Não há como o tribunal atender, neste momento, ao que pede a parte. E é claro que, uma vez decidida pelo Judiciário a questão, o tribunal poderá novamente se debruçar sobre a matéria. Inclusive, eu já recomendo à doutora procuradora que o faça assim que tivermos notícia dessa matéria, do desfecho dessa matéria, porque, de fato, o Ministério Público de Contas pode iniciar um procedimento com vista à desconstituição da primeira decisão desta Corte. Recurso? E se não foi julgado, não tem ação. Justamente nesse momento, como eu lhe falei, a matéria está sob júdice. Nós não temos que antecipar a decisão judicial. É nesse sentido que o relator vai se Vai suspender o processo? Não, eu vou acompanhar o entendimento do Poder Judiciário. Que não tem entendimento ainda? Isso. Aguardar o entendimento Suspende, do Poder Judiciário, pode ser sim. E negativa de provimento quanto ao recurso aqui impetrado pela parte denunciante. Então, que se suspende o processo, então não tem condição de prosseguir ao julgamento. Nem para decidir quanto ao provimento ou não do recurso, se for o caso. Porque estaríamos, então, decidindo o mérito, não... Eu gostaria de ouvir os nossos conselheiros. Tem um fato que o advogado, doutor Parado, que ele fala que tem muita procedência, porque não a instituição de educação que está interessada não é única. Tem outros que poderão sair vencedores dessa peleja do Ministério da Educação. Então, se for doado a essa empresa, vai se tornar irreversível. Então, a proposta da doutora procuradora
que mantinha sobrestado, Isso. não é isso, doutora? Até uma decisão do Tribunal de Justiça. Pois não. Entendo que se o entendimento é nesse sentido de aguardar a decisão judicial, então, assim, também sobrestado o processo, pelo menos, né? Porque se julgamos agora, estaremos justamente nos antecipando ao julgamento do Tribunal de Justiça. Embora eu entenda que, obviamente, são instâncias diferentes, diversas, mas porque já o que foi julgado é a legalidade do procedimento, né? Então, assim, pela denúncia foi a despeito do entendimento diverso, tanto do Ministério Público quanto da auditoria, houve um julgamento no sentido da legalidade. E aí, a despeito também dos recursos apresentados, né? Então, esses recursos apresentados, no caso, tanto o do Ministério Público quanto o do denunciante, devem ser sobrestados. O julgamento desses processos deve ser sobrestado. Presidente, eu entendo que a procuradora está certa e eu vou acompanhá-la. Porque é questão até de precaução. É nesse sentido porque, que ela não vota, senhor. como ele bem disse, eu não tinha conhecimento de que outros, eu não votei nesse processo, eu estava na presidência, que outras instituições de educação estão concorrendo. Então, O relator também tinha conhecimento. pois eu sei, haver a doação e depois ele não tem êxito. Pois não. E como vai se desfazer isso no futuro? Então, eu acho que aguardar É a melhor. é a melhor solução. Doutor Renato, Excelências. Excelências. Só, desculpe, o senhor não tem mais a palavra. Pode falar, Renato. Doutor Renato. só Eu queria fazer umas colocações aí. Primeiro é o seguinte, tratar dos bens públicos. Os bens públicos são 3 tipos de bens públicos. Dominicais. Dominicais ou dominiais, que são aqueles bens públicos que o gestor ele pode dispor dele do jeito que quiser. Desde que sejam desafetados. Não, os bens dominicais já são desafetados, né? Já são desafetados. Dinheiro, outros bens aí, bens dominicais ou dominiais. Os bens de uso especial são aqueles que estão afetados, mas que podem ser dispostos pela administração pública de acordo com a lei, o que determina a lei. Por exemplo, se for um imóvel, ele pode alienar mediante licitação, etc, etc. Mas o que ele tem que fazer? Ele tem que desafetar esse bem. E a desafetação ela é feita mediante a transferência daquela, se for uma repartição pública, por exemplo, uma rodoviária, ele tira a rodoviária dali e coloca no outro canto. Então, aquela antiga rodoviária, ele pode dispor daquela rodoviária para vender, mediante os procedimentos legais cabíveis. E existem os bens de uso comum do povo, que é rua, praça pública, rua, etc. Para ele desafetar esses bens, para aqueles que se tornem disponíveis, tem que ter lei, diferentemente do bem de uso especial. Nesse caso aqui, é meio estranho essa doação, né? Nós vimos o que aconteceu em Cabedelo, né? Inclusive, o Ministério Público Local interpôs recurso no que diz respeito a diversas doações que foram feitas pelo prefeito lá de Cabedelo. Inclusive, mediante o esdrúxulo Instituto da Parceria Público-Privada. Ele doava terreno, se construía um edifício e o recebedor daquele patrimônio aquele recebedor do patrimônio municipal, ele fazia praças no município de Cabedelo. Muitas vezes a auditoria fez inspeção, trocar um terreno que muitas vezes era avaliado em valores significativos por praças que não valiam aqueles valores que foram feitos. Bom, nesse caso aqui, pelo que eu entendi, foi uma doação que foi feita a uma instituição privada, doação, pura doação, e para exploração de atividade econômica, inclusive, né? Parece que é uma faculdade, né? É um negócio, para mim, uma coisa
terrível, né? A iniciativa privada ela deve ser gerida pelos seus riscos, né? Pelos seus riscos. Bom, foi decidido pelo conselheiro Antônio Gomes que, pelo que eu entendi, não deu a cautelar modo próprio, através de decisão singular. Mas a Câmara deu essa decisão singular. Tem um acórdão aqui em que houve a decisão singular mandando suspender essa questão. E foram interpostos recursos, eu não entendi, eu não estou conseguindo acessar o do Ministério Público. O recurso do Ministério Público era para quê? E também não entendi qual é o objetivo do denunciante de interpor recursos, para quê? Para anular a decisão do tribunal. Para que seja concedido, para que seja doado mesmo? Não estou achando. Tem um acordo aqui julgando, né? Porque tem um embate na declaração. Esse é posterior, Não, esse embate na declaração não estou conseguindo. Porque tem um recurso de consideração, acordo, decisão inicial, só estou achando essa decisão inicial. Que foi de mandar suspender. Essa palavra, por favor, eu peço a Vossa Excelência essa palavra, nós não vamos julgar nunca esse processo. Não tem como o senhor entender mais. Eu tenho que explicar que vocês. Eu tenho que explicar o que o nobre conselheiro faz. Sim. 1 minuto para o senhor se explicar. Sim, diga 76. O nobre conselheiro, dos dois recursos do Ministério Público e do denunciante diz respeito ao último acordo que o nobre relator, atual presidente desta Igreja Câmara, disse que houve uma pergunta. E essa pergunta estava tudo legal. E foi nesse sentido que o processo o denunciante apresentou um pedido de recurso de reconsideração como o Ministério Público, mostrando que houve um equívoco, que não houve pergunta nenhuma, não salvo nem nada de pergunta. Então, entramos com essa, eu e o Ministério Público, nós entramos com essa ação para anular o acordo que disse que estava tudo legalizado porque houve uma pergunta. É muito simples isso. Não houve pergunta. Se pegar o acordo aí, vai dizer. Obrigado. Mais uma vez, obrigado. Sim. Porque foi feita com base numa lei municipal que não tinha sido contratada. Presidente, eu estou indo muito rápido. Pois não, acompanhando essa certo. Mandando suspender esse ato do prefeito. Sim. Depois veio uma decisão da Câmara que considerou legal o ato. Né? E depois foi interposto, agora foi interposto, recurso de reconsideração pelo Ministério Público e pelo denunciante. Nós estamos analisando aqui o recurso de reconsideração. Vossa Excelência está suspendendo a decisão, o julgamento dessa decisão, dessa última fala, até que a matéria seja, em última análise, transitada e julgada pelo Poder Judiciário. Porque está judicializado. Mas se suspender, seria suspender e depois ela vai voltar em algum momento, né? Volta depois que o Ministério, depois que o Poder E vamos supor Judiciário... que o Judiciário decida que é ilegal. Aí o Tribunal nega, provimento ao recurso e volta atrás da sua decisão com base no Estatuto, no regimento, né? Já julgou legal, né? Sim. Esse agarro do instrumento, ele interrompe qualquer pronunciamento definitivo desse tribunal. Aí a gente tem que começar do zero. Como esse é difícil na aula, é a mesma coisa que passar da altura máxima. É porque são duas questões, né? Primeiro é o seguinte, as instâncias são diferentes. A instância do Tribunal de Contas e a instância do Tribunal de Justiça é diferente. Então, grosso modo, nós poderíamos decidir aqui agora, né? E está se entrando com recurso contra uma decisão do próprio tribunal. Não é contra a decisão do Tribunal de Justiça, não, é contra a decisão do tribunal. Então, agora, a decisão ser em sede de recurso à consideração, se suspender a decisão do tribunal, o tribunal tem que analisar o recurso, né? O tribunal tem que analisar o recurso. A solução é essa, porque houve
a judicialização em segunda instância. Tá? A primeira decisão foi deferida lá em Piacó, a segunda também deferida pela terceira Câmara do Tribunal de Justiça. É melhor que para mim, eu não entendo que o processo deve ser julgado. Eu entendo que o processo deve ser julgado. Se nós formos esperar as decisões da Justiça para que nós decidamos ali alguma coisa, muitas matérias que aparecem no Tribunal de Contas, elas não serão julgadas. Por exemplo, ato de aposentadoria, questão de união estável, e o tribunal vai ficar, e inclusive o que vai acontecer? Vem o famoso Instituto da Prescrição, que aí é terrível. De qualquer forma, é nesse sentido que ela a questão eu perguntei se seria o caso de suspender, não foi nem tanto uma sugestão. Por quê? Como eu já disse, são instâncias diferentes. Uma coisa é a decisão do Tribunal de Contas e outra coisa é a decisão do Poder Judiciário, que, inclusive, em algum momento, pode até derrubar a decisão do Tribunal. Mas isso não invalida a decisão do Tribunal agora, nesse momento, que até este momento o Estado será regular, ou legal, o que foi feito, vamos dizer assim, a transação, né? Que de acordo com o Ministério Público, foi feito assim, algo totalmente irregular. Eu não vou nem entrar no questionamento em si, né, nas minúcias do processo todo, mas assim, tanto o Ministério Público quanto a própria auditoria, né, eles assim, confirmam que foi um procedimento totalmente irregular, né, quando, no mínimo, né, como disse o doutor Renato Sérgio, né, quer dizer, teria que obedecer a todo esse trâmite, procedimentos, afetação, enfim, de bens, e nada disso, de fato, ocorreu. Então, sem falar, ainda que sendo uma doação para uma entidade privada, que vai com fim lucrativo, muito lucrativo, que a gente sabe que é uma faculdade de medicina lucra bastante, então, assim, não é justo que seja feita uma doação, né, para alguém direcionado. No mínimo seria o caso de vamos dizer, se abrir um procedimento para que outros interessados pudessem acorrer a concorrer a aquisição, né, vamos dizer assim, né, no caso o leilão desse bem. Enfim, mas entendo que sim, pode ser julgado, e no sentido, como eu disse desde o início, dos pronunciamentos do Ministério Público. Se não quiser ser julgado, ou então se for para denegar o recurso, como sobrestar, né, assim, então vai ficar algo também assim. Enfim, foi trazido o processo para cá para ser analisado e julgado. Né? Entendo que, de fato, a necessidade do sobrestamento não é necessário. Agora, também não se pode, considerando a possibilidade de o Tribunal de Justiça, né, julgar, então, assim, somente por isso se denegar o recurso, né, não conceder provimento ao recurso. Tem que se analisar o mérito. Não, porque aí até não dá para ficar esperando para analisar o recurso depois, né, no caso de denegação de recurso. Ou se denega, entendo que se analisa o mérito. Então, para analisar o mérito, a gente tem que, de fato, se debruçar sobre as questões da matéria mesmo, do procedimento. E aí, nesse caso, reafirmo, eu mantenho o pronunciamento ministerial no sentido da ilegalidade, né, de que, de fato, o acordo deve ser revisto e o recurso provido. Olha, doutor... Desde o início, Excelência. Agora, eu, assim, vamos dizer assim, salomonicamente, né, disse, olha, se for para denegar o recurso, aliás, exatamente, no mínimo se sobrestar, porque eu perguntei, é isso que Vossa Excelência está propondo, sobrestar o processo, que aí não pode julgar, porque
porque se for para denegar o recurso, estaremos julgando, estaremos entrando no mérito. E aí, ou se espera, que eu acho que não há necessidade, ou se julga mesmo. Mas aí o julgamento, entendo que não tem, pelo menos foi o que verifiquei, como o doutor Manuel colocou, parece-me que houve, de fato, um equívoco, né? Injudicando, porque toda a fundamentação, né, do acórdão é no sentido da ilegalidade, da irregularidade, e no final é colocada, julgar pela legalidade, julgar legal o ato. Foi isso que entendi quando acessei e li o processo. Pois não. Todos estão dando? Excelência vai... Eu vou acompanhar o entendimento do Ministério Público. Também. Considerar ilegal a lei municipal que considerou legal a doação. Vou considerar a lei ilegal. A gente declara ilegalidade em razão da nossa competência e pede à Câmara Municipal de Piacó que reveja sua decisão de doação de imóvel municipal. A doutora tá... Excelência, melhor do que considerar ilegal a lei, não é considerar ilegal o ato em si, né, por conta de não apenas a lei, mas todo o trâmite da doação. Então, assim, entendo que o procedimento, né, que foi feito, né, que justamente contrário a tudo o que a legislação prevê, aí, melhor que considerarmos, né, ilegal, né, a lei. Presidente, a decisão do tribunal foi feita com base na legalidade da lei. Presidente, na legalidade, julgou legal o ato, o fato. Por decorrência da lei municipal. A doutora chama a atenção um fato, eu acho que, essa é a minha opinião. Depois Vossa Excelência pode entender assim, e o conselheiro Renato. Não consta nos autos, como disse o doutor Pádua Leite, a permuta, que foi uma das coisas que foi legal. Então, se não houve permuta, ele doar para uma entidade privada, sem preservar as exigências legais, é nulo de pleno direito. É nulo de pleno direito. E terceiro, que mais me chamou a atenção, não é a única concorrente. Tem outras. Então, fazer a doação antecipadamente, sem saber se ela será vitoriosa, nós estaremos aí cometendo um equívoco terrível, porque depois não se recupera esse patrimônio. E ela poderá usar para outras coisas. Então, pela ilegalidade do ato, que seja desfeito a doação e que o bem retorne para o patrimônio público. Acompanho o entendimento de Vossa Excelência, doutor Renato. Eu vou fazer um pequeno histórico, porque eu cometi um pequeno erro. Eu informei aqui que a decisão singular tinha sido proferida por essa Câmara. Na verdade, não foi pelo relator. Eu cometi esse erro. Sim. A decisão singular está inserida as folhas 182 a 186, então, onde Vossa Excelência mandou suspender e fez diversas determinações. Essa decisão singular ela foi referendada por um acordo da Câmara, aí sim, pelo acordo da Câmara, foi as 528 e 531. E em seguida, foram apresentadas defesas, e a Câmara decidiu, conforme o acordo folha 534 e 543, considerar legal essa doação. Então foram interpostos recursos pelo Ministério Público e pelo denunciante. Eu entendo que, integralmente com o conselheiro nominando, eu só acrescentaria um ponto. É porque nós estamos analisando o recurso. Então seria, no meu entendimento, o dispositivo tomar conhecimento do recurso e no mérito dar provimento para, integralmente com o entendimento do conselheiro nominando, considerar ilegal o ato de doação efetivada pelo município de Piancó
e determinar a imediata suspensão de quaisquer atos administrativos, se eles estiverem ainda rolando, né? Quaisquer atos administrativos no que diz respeito à transferência do bem municipal para aquela entidade. E caso o bem já tenha sido transferido para a entidade e adote medidas para reaver o bem. Perfeito. Então, de acordo com o não, está nesse jeito que vota, também é aprovado na unanimidade. Processo do item 3, acompanha o entendimento da doutora procuradora Bessa Pérez Oliveira no processo. E continuando o julgamento, né, no último minuto do segundo tempo, o ex-prefeito Daniel Galdino resolveu habilitar nos autos uma parente do conselheiro do Tribunal de Contas. E aí eu vou passar para você essa parte onde ocorreu esta questão aí da estratégia do ex-prefeito Daniel Galdino. Vamos mostrar. Apareceu um fato importante aqui, e esse processo não vai deixar de ser julgado, o processo anterior. Após toda a instrução do processo, existe a juntada de uma procuração do prefeito de Piancó, senhor Daniel Galdino de Araújo Ferreira, a doutora Bruna Barreto Melo e Geisiele Vieira da Silva. Mas isso não impede o julgamento do processo e justifica por quê? O Código de Processo Civil determina que em o advogado, sendo parente, etc., aqueles casos, o julgador ele é impedido. Mas em caso de o julgador já estar devidamente habilitado para julgar, em havendo um fato superveniente no que diz respeito a impedimento, na verdade, a doutora Bruna é quem não pode atuar nesse processo. Não sou eu que não posso. Aí é o impedimento reverso. Isso está tem um monte de decisão, inclusive eu já relatei um processo que assim ocorreu. A doutora Bruna tem que se desabilitar desse processo, e não, eu estou devidamente, tem que se desabilitar dos autos. Já aconteceu isso num processo que eu era o relator e foi contratada a doutora Bruna, e a intenção era que fosse julgado, e inclusive o doutor Eugênio deu um parecer muito bem feito exatamente nesse sentido. Assim era muito conveniente. Existe um julgador que a parte não quer, ele contrata um advogado que seja parente da. Então eu gostaria de consignar esse aspecto, porque fica gravado aí. Eu não estou impedido de atuar nesse processo. Quem está impedido de atuar nesse processo é a doutora Bruna. Tá bem. A senhora acompanha então o procedimento da doutora Isabela, doutora Elvira. Excelência, no caso é o item 5, é isso? Não, 3. Ah, 3. 3. Bem, então vocês assistiram aí o julgamento e o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, em sessão realizada ontem, dia 6 de novembro de 2025, decidiu conhecer os recursos interpostos por Pádua Leite e pelo Ministério Público de Contas e determinou e deu provimento para anular a irregular doação do terminal rodoviário de Piancó à empresa Unifip, Centro Educacional de Ensino Superior de Patos. Agora, o Tribunal de Contas está mostrou e anulou todas as irregularidades. E aí eu deixo um recado para os pequenos comerciantes que trabalham, que tem lá na rodoviária, naqueles boxes. Durmam tranquilamente, porque enquanto eu viver, ninguém mexe naquela rodoviária. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.